Uma queixa muito comum no consultório é a constipação intestinal. Acomete principalmente as mulheres, mas também os homens. As mulheres têm uma relação também com o ciclo menstrual. Muitas vezes no período pré-menstrual, a constipação intestinal acaba sendo mais comum. O que caracteriza essa constipação intestinal? No geral, dificuldade para evacuar, força para evacuar, fezes endurecidas, ressecadas, tipo cápricas, que a gente costuma dizer tipo 1 na escala de Bristol, né? Mas tipo 2, tipo 3 também podem estar sendo caracterizadas pela essa constipação intestinal. Se você precisa auxiliar o processo de defecação, também é caracterizado como uma constipação. Tanto esse auxílio pode ser manual ou com o uso de laxantes, medicamentos laxativos também caracterizam uma constipação intestinal, porque você só vai evacuar com o uso de laxantes. Você pode evacuar todos os dias, mas se tiver dificuldade, fazer força para evacuar ou ainda ter uma sensação de evacuação incompleta, isso caracteriza uma constipação intestinal. Ou ainda, se você tem um intervalo de até 3 dias sem evacuar, isso também é constipação intestinal. A constipação intestinal pode gerar gases, inchaço abdominal, dores de cabeça e está associado com a disbiose intestinal, que é essa alteração qual e quantitativa dos micro-organismos que vivem no nosso intestino. Então você vai ter uma proliferação de proteobactérias, que são essas bactérias potencialmente patogênicas que estão associadas com a endotoxemia metabólica. O que é isso? Inflamação no seu corpo que favorece a resistência à insulina. Então vai comprometer também toda a sua eficiência metabólica e pode, inclusive, prejudicar o seu processo de emagrecimento. De maneira geral, a constipação intestinal está muito associada e é causada por um baixo consumo de fibras, ou seja, baixo consumo de frutas, hortaliças e vegetais, baixo consumo de água e ainda uma alimentação rica em açúcares, ricas em alimentos e bebidas ultraprocessados, farináceos, trigo. A gente também tem relação com alergias alimentares tardias. Normalmente um alimento, quando ele é alergênico para você, ele se comporta como um peptídeo opioide, ou seja, o intestino para. E aí isso não tem motilidade intestinal. Então, consumir um alimento em que você tem alergia pode estar sendo a causa também dessa constipação intestinal. Os alimentos alergênicos mais comuns são trigo, leite de vaca, amendoim, milho e ovo. Mas também você pode ter alergias às oleaginosas, castanhas. O excesso de proteínas também pode ser a causa da constipação intestinal, principalmente proteínas mal digeridas. Então, se você come muita proteína ou não consegue digerir adequadamente, porque simplesmente não mastiga, por exemplo, isso pode estar sendo a causa da sua constipação intestinal. Atenção para alguns medicamentos utilizados e também suplementos nutricionais que podem estar contribuindo para essa constipação intestinal, como, por exemplo, analgésicos, corticoides, anti-inflamatórios, sulfato ferroso, carbonato de cálcio, antibióticos, podem contribuir para essa alteração intestinal e favorecer quadros de constipação. Inclusive, após o uso de antibióticos, é muito importante que se utilize probióticos para auxiliar na recolonização do seu intestino com boas bactérias que vão favorecer a motilidade desse intestino, a evacuação adequada e também melhorar a sua saúde metabólica e imunológica. Uma deficiência nutricional também que pode estar associada com a constipação intestinal, porque vai comprometer a motilidade desse intestino, é o magnésio. Então, atenção para as fontes alimentares de magnésio e sempre que necessário, ele pode ser suplementado. Um dos pilares do meu método Reprogramação Metabólica é a saúde digestiva, que vai recuperar a sua capacidade digestiva e estimular a sua função intestinal, para garantir uma saúde imunológica e metabólica. Se você quer ser protagonista da sua saúde, entender o seu metabolismo de forma simplificada e tornar a alimentação sua aliada nesse processo, você precisa do meu livro Nutrição para a Vida, o livro de reeducação alimentar. Além desse conteúdo incrível, contém muitas dicas nutricionais e organizacionais, tabelas com composição dos alimentos, orientação para leitura de rótulos, indicações de chás, bebidas funcionais e mais de 100 receitas deliciosas, práticas e saudáveis para o seu dia a dia, transformando todo esse conhecimento em prática.
O livro Nutrição para a Vida está na segunda edição e disponível também na versão online para você acessar em qualquer lugar e ler aonde quiser. Então aproveita que o link já está aqui.